Tá indo de novo. No YouTube não tá mesmo. Logo, logo acho que vai atualizar. Tá. Ah, bom, agora mudou. Agora acho que. Agora liberou no YouTube também? Tá indo, né? Não, ainda não. Tá não. Fora que eu mexi em algum botão, foi para a transmissão do Dória. É bom também. No YouTube, no meu, não carregou. É dar um Eu, refresh na página. eu saí e entrei de novo. Agora está. Agora funcionou. No YouTube Podemos. também? No meu, sim. Que legal. Então, acho que podemos começar, né? Acho que sim. Sim. Então, boa tarde, pessoal. Agradeço a participação de todos, né? Primeiro quero agradecer o doutor Antônio Goulart, que prontamente aceitou o desafio, e que desafio está sendo, né? Com todos esses testes de conexão. Também agradeço o Richard e o Alexandre, que são o pessoal de multimeios do IAG, que não mediram esforços, né, para que a gente conseguisse fazer essa transmissão a todos. E também quero agradecer o pessoal que está em casa, quietinho, tentando acompanhar aqui o nosso seminário, né? E com isso adquirir um pouquinho mais de conhecimento. Então, boa tarde de novo e passo a palavra ao Antônio. Por favor, Antônio. Legal, muito obrigado. Começar, claro, agradecendo ao IAG. Hoje está representado, o corpo docente do IAG está representado hoje pela professora Márcia, né? Reforçar o agradecimento aí pelo pessoal do Multimeios, Richard, Alexandre. A gente fez vários testes, inclusive a gente acabou achando que é mais seguro eu ficar só com o vídeo e o Richard lá pela conexão dele transmitir os slides. Então, ao longo da apresentação, eu vou pedindo para ele passar os slides aí para vocês, tá? Não estranho. Então, vamos lá. Nesse primeiro slide aí no título, né, tem várias palavrinhas que aparecem, vamos dizer que todo dia aí no jornal, no noticiário, na internet, tá em tudo que é canto, né? Esse negócio de Big Data, aprendizado de máquina, inteligência artificial. Então, eu vou tentar com essa apresentação explicar o que se passa por trás dessas técnicas, dessas tecnologias e mostrar algumas possibilidades de aplicação dessas técnicas em meteorologia e previsão do tempo, tá? Essa primeira imagem aí é um frame do filme Metrópolis, de 1927, que é talvez o primeiro filme que trata aí sobre alguma coisa de inteligência artificial. Então, já fica uma primeira recomendação aí de assistam esse filme que é bem interessante. Então, vamos lá, Richard, próximo slide, por favor. Legal. Então, tá aí, aprendizado de máquina, né, que em inglês chama machine learning. Muitas vezes aparece o nome em inglês mesmo aqui nos nossos veículos em português. Então, machine learning. Muitas vezes, essa ideia de aprendizado de máquina, machine learning, vem associado com essa prática aí, né, computadores que aprendem sem serem explicitamente programados. Eu não gosto muito dessa colocação, tá? Porque um computador, queira ou não, sempre precisa de um código, sempre precisa de instruções que ditam ali o que o computador deve fazer passo a passo para poder realizar a tarefa para a qual ele foi planejado, programado, né? Então, talvez uma maneira interessante de pensar essa ideia de aprendizado de máquina é encarar como a arte de programar, ou talvez podemos até pensar em ensinar, mostrando exemplos.
ao invés de formalizando conceitos. Então, uma maneira mais tradicional de abordar problemas é formalizar conceitos, né? A gente pega o problema como um todo, quebra ele em caixinhas menores, mais simples, daí, idealmente, a gente tem especialistas, né, que cada especialista vai tratar uma dessas caixinhas, e depois a gente junta de uma maneira orquestrada a solução de cada uma dessas caixinhas, e com isso a gente tem a solução do nosso problema, né? Quando a gente pensa em aprendizado de máquina, a gente mostra exemplos para o computador, a gente relaciona exemplos para o computador, e o próprio sistema vai aprender a relacionar esses exemplos que a gente está mostrando, e assim a gente supostamente tem o nosso problema resolvido. Ainda está abstrato, mas ao longo da apresentação eu tenho certeza que vai ficar mais e mais claro para vocês. Vamos lá, gente, próximo slide, por favor. Bom, esse slide é para mostrar a ideia de que no computador tudo é uma série de números. Então a gente tem a memória do computador que trabalha aí com circuitos eletrônicos super pequenininhos, todos colocados dentro de chips, né? Então tem ali tensões, né, que estão ali dentro daquela placa de memória, e essas tensões, na verdade, elas guardam numerinhos, né, zeros e uns. Aqui a gente vai conversar, esse exemplo eu vou mostrar no sistema decimal, que é para ficar mais simples, né, a explicação. Mas tudo dentro do computador é uma série de números. Então, aí tem uma imagem, né, esse quadradinho aí da esquerda, né, tem as letras I a G com um fundo branco. Então, a gente vai entender, com esse exemplo, como que funciona uma imagem dentro de um computador, né? Então, nessa imagem I a G, a gente tem 4 cores presentes, né? Branco, preto, cinza escuro e cinza claro. E aí, como que essas cores são codificadas nesse arquivo, que é essa imagem dentro do computador? É com valores numéricos. Então, vamos pensar essa escala de tons de cinza aí com valores onde 0 é o mínimo e 255 é o máximo. Esse 255 não é um valor aleatório, tá? É uma representação do maior número inteiro possível em um pedacinho de 8 bits de memória, né? A memória do computador é dividida em pedacinhos de 8 bits ou 1 byte. Então, em 8 bits a gente consegue escrever de 0 a 255. Daí, a cor preta, a gente pode entender o preto como ausência de luz, é o escuro, né? Ausência de luz. Então, a gente tem o valor 0 para o preto. 0 luz é igual ao preto. No outro extremo, a gente tem o branco, que é a luz máxima, é a luz total, então a clareza total. Nesse caso, a gente tem aí o valor 255, representando o branco, né? E aí, entre o preto e o branco, a gente tem diversos tons de cinza. Nesse caso, a gente está usando 2 nesse exemplo, né? O cinza escuro, o cinza escuro está mais perto do preto, então a gente tem um valor aí de 50 nesse exemplo, e o cinza claro está mais perto do branco, ele tem um valor de 100 nesse exemplo. Então, agora, olhando nesse quadradinho da direita, vamos tentar fazer a correspondência entre os quadradinhos da imagem e o seu valor numérico, né? Essa listrinha onde tem o I, que é o I preto, né? São valores do preto, que é o 0. Então, a gente consegue ver aí, nessa segunda coluninha, tem um monte de zeros. Esses zerinhos aí estão representando o I. Aí, em volta desse I, na imagem, a gente pode ver que tem quadradinhos brancos. O branco é 255, então, em volta desse zero, está cheio de 255. E assim vai ao longo da imagem, né? A gente consegue localizar aí as posições do A, que tem o valor 50, as posições que é o cinza escuro, né? As posições do G, que é o cinza claro, a gente tem ali o valor 100. Então, depois, quem quiser pode reprisar o vídeo, olhar mais minuciosamente se quiser, mas acho que deu para entender que cada cor está relacionada com um número, e esses números têm posições nessa grande matriz, nesse grande conjunto de números, né? Então, isso é só para reforçar a ideia de que no computador tudo é uma série de números. Então, de novo, lembrando, esse exemplo é uma versão simplificada, tá? Primeiro porque esses quadradinhos, que são chamados de pixels, um quadradinho é um pixel, né? Então, quando a gente fala uma câmera, 10 megapixels, a gente quer dizer que uma imagem ali tem 10 milhões de pixels. Nesse caso, o pixel de verdade é uma unidade bem pequenininha, né? Um pedacinho muito minúsculo da imagem. Nesse caso, é um pixel didático, um pixel gigante, para a gente poder enxergar com mais clareza e colocar um valor dentro dele, né? E, de novo, eu estou mostrando no sistema decimal, né, os valores que 255, 50, 100 é o sistema decimal. O correto mesmo dentro da memória do computador, o computador pensa no sistema binário, né? Então, quem tiver curiosidade pode pesquisar também sobre o sistema binário, mas eu não vou falar mais, eu não vou entrar nessa representação binária, porque só vai confundir a gente, e para essa apresentação de hoje a gente não precisa falar em binário.
Então, a gente estava falando no slide passado, né, que aprendizado de máquina é essa arte de programar mostrando exemplos, tal. Então, agora a gente sabe que um exemplo é nada mais do que um conjunto de números. Então, vocês vão entendendo que para trabalhar com inteligência artificial e aprendizado de máquina, a gente vai ensinar o computador a relacionar números. Então, vamos lá, próximo slide, por favor, gente. Legal. Big Data. Big Data é um termo que aparece diariamente aí para a gente, né? Vamos entender o que é isso. Geralmente tem associado a essa ideia aí de conjuntos de dados que são grandes demais para serem analisados por sistemas tradicionais. Eu adoro essa colocação, eu acho que ela traduz perfeitamente a ideia do Big Data. Se a gente for conversar, tem algumas definições um pouco mais acadêmicas que falam em alguns Vs aí do Big Data, né? Então tem alguns Vs aí exemplificados. Começou com 3 Vs, aí depois expandiu para 5, vamos falar sobre cada um. O primeiro deles é volume, né? Por que volume? Porque o volume de dado, nesse contexto de Big Data, a quantidade de dados a serem processados é imensa, é muito grande. Segundo V, variedade. Variedade porque as fontes de dados são diversas, então a gente tem diversos tipos de dados, né? Que entram aí para essa caminhão de dados a serem processados. Terceiro V, velocidade. Por que velocidade? São tantos dados que a gente precisa de um sistema computacional veloz, muito ágil para dar conta de processar tudo isso. E aí nisso a gente tem, nessa coisa da velocidade, a gente tem uma divisão importante, que tem a parte do hardware e a parte do software. Então na parte do hardware, a gente está falando, quando a gente diz velocidade, de computadores que são potentes, são capazes de realizar um processamento, muitas contas por segundo, um processamento muito rápido. Pelo lado do software, a gente está falando de programa, de linguagens de programação ou de bibliotecas de programação que são desenvolvidas, são pensadas especialmente para essa coisa de processar muitos dados. Então, essas linguagens mais modernas prevêem esse tipo de programação, em especial para isso. Então, eu falei desses 3 primeiros Vs, agora eu vou dar uma pausa nos Vs para falar sobre essa imagem. Então, essa imagem é um trechinho de mais um filme aí, que é o Imitation Game, né? Talvez alguns de vocês aí já conhecem, mas fica mais uma recomendação. Essa imagem que está aí mostra um computador primitivo. Então, esse aí é o Alan Turing, né? O filme conta a história do Alan Turing, como é que ele inventou o computador aí para quebrar o código dos alemães lá no meio da guerra, conseguir informação privilegiada, blá, blá, blá. Bom, essa imagem que tem mostra um computador bem primitivo, e esse computador operando faz muito barulho, consome muita energia, e na verdade, esse computador é bem fraquinho. Então, um smartphone de hoje é mais potente do que esse computador que está aí nessa foto, que é o computador que quebrou o código lá dos alemães na guerra, né? Então, tudo isso para falar que essa coisa de Big Data, de processar dados, é uma ideia antiga já, só que esse contexto de uma quantidade imensa de dados sendo processados numa velocidade tão enorme é uma coisa bem atual. Então, falando um pouco sobre esses outros Vs, essa questão da veracidade. Veracidade porque a gente tem um monte de dados disponível, agora, é verdade o que está ali guardado naqueles dados? Ou, em outras palavras, será que não tem algum viés? Será que os dados que estão ali representam, de fato, a realidade? Ou tem alguma distorção da realidade? A questão da veracidade. E o último V, o V de valor, é a mesma coisa. A gente tem um caminhão de dados aí, mas eles são só números, né? Então, a gente precisa processar esses dados, tratar esses dados para que a gente consiga tirar alguma inteligência, tirar algum valor disso, né? Essas outras linhas que estão abaixo aí são alguns exemplos só para mostrar como é que a gente tem esse volume tão grande de dados, né? Então, pensando aí em coisas que estão relacionadas aí com o contexto de atividades sociais, né? Então, a gente tem as redes sociais, por exemplo, Facebook, Instagram, qualquer uma delas. O simples fato de você conectar nessa rede está gerando informação. Então, o horário do dia que você está conectando, qual computador ou smartphone você está usando para conectar, quais são as pessoas com as quais você conecta, quais são os assuntos que você fala com cada pessoa. Tudo isso é informação que as plataformas estão guardando sobre você. E quando eu digo você, imagina que é o mundo inteiro conectado gerando informação. Começa a ter ideia do volume. Outro ponto, smartphone. Smartphone é um computadorzinho cheio de sensores, né? E a gente leva isso dentro do bolso para todo que é canto que a gente vai. Então, o nosso smartphone sabe que hora que a gente acorda, que hora que a gente come, que hora que a gente vai no banheiro, quem que a gente encontra, o que a gente vai fazer amanhã. Tudo isso é informação que também está sendo registrada conforme você usa. E esse último exemplo aí, supermercado,
É a história das panelinhas do James Oliver, né? Não é à toa que o supermercado dá isso aí de presente para os clientes, né? É uma maneira de fomentar o uso dos aplicativos e fornecer informações. E com essas informações, as redes de supermercado conseguem fazer uma logística muito melhor, conseguem fazer propagandas personalizadas e por aí vai. Então, essa questão da informação é realmente muito rica e realmente muito volumosa, como vocês podem concluir com essa discussão toda. Então, mais esse filme aí de recomendação, Imitation Game. Vamos lá, gente. Próximo slide, por favor. Eu estou correndo, tem bastante coisa para falar, tá? Eu quero que vocês aproveitem ao máximo essas ideias todas aqui. Então, beleza. Slide sobre inteligência artificial. Mais um filme, inteligência artificial, do Spielberg, que tem esse molequinho aí que é um robô, né? Que é programado para amar os pais e tal. Depois vocês assistam, né? Que é bem interessante também. Essa discussão sobre inteligência artificial, na verdade, é um tanto quanto filosófica. Eu não quero puxar muita conversa para filosofia aqui, porque é bem profunda essa discussão filosófica e ética também, né, da inteligência artificial. Mas com esse slide aqui, eu quero chamar a atenção para o fato de que em 1950, o Alan Turing, que é o cara lá do Imitation Game, que eu já recomendei, que é o pai da computação, né, ele publica esse artigo aí, Computing Machinery and Intelligence, né, máquinas computacionais e inteligência. E esse artigo, né, tem bastante coisa filosófica, bastante coisa matemática, mas eu não quero trocar um artigo inteiro por uma frase, mas eu quero passar uma ideia importante daquele artigo, que ali ele sugere que essa pergunta, será que as máquinas são capazes de pensar? Na verdade, ela não é uma pergunta boa, porque a gente tem que definir máquina. Pior do que isso, a gente tem que definir o que é pensar. Então, para não precisar entrar em questão de definir o que é pensar, o que é consciência, essas coisas, vamos trocar a pergunta para: será que as máquinas são capazes de fazer o que nós, como entidades pensantes, faríamos frente a uma determinada situação? Ou, em outras palavras, será que a máquina é capaz de imitar a gente? E essa é a ideia da imitação, né, que dá o nome do filme, né, inclusive, o Imitation Game, chama Imitation Game por causa disso. É a ideia de que máquinas inteligentes, com inteligência artificial, supostamente conseguem imitar a gente, né? Então, vamos lá, gente. Próximo slide, por favor. Legal. Então, inteligência artificial meteorológica. Vamos lá. A gente sabe que a meteorologia estuda aí os fenômenos atmosféricos, né, e suas interações com a superfície terrestre. Então, a maneira tradicional, para abordagem tradicional, é partir para o estudo dos conceitos mesmo, né? A gente quer estudar a física da atmosfera, a gente quer estudar a química da atmosfera, então com isso a gente desenvolve teorias, consegue descrever, consegue chegar em equações matemáticas que descrevem o comportamento físico e químico aí das diversas áreas que a gente quer explorar na meteorologia, e com essas equações matemáticas a gente consegue criar modelos matemáticos, né? E aí, com o computador, a gente consegue executar esses modelos e com isso a gente gera cenários, a gente gera números, iguais aquela imagenzinha lá que eu mostrei no começo, a gente gera imagens, a gente gera informação meteorológica e, no fundo, é assim que acontece a previsão do tempo, né? A gente conhece o estado atual da atmosfera, a gente sabe como é que está agora, e aí, a partir dessa realidade que é atual, a gente consegue utilizar as equações que a gente desenvolveu e a gente, assim, consegue saber como consegue ter estimativas, consegue ter cenários de como que vai estar daqui para frente, né? A gente consegue prever o futuro, né? O comportamento futuro. Então, tudo isso é baseado em conceitos. A gente está falando literalmente de desenvolver teorias de física, de química, colocar isso em equações matemáticas, né? Uma abordagem conceitual. A abordagem por inteligência artificial não tem nada a ver com isso. A gente faz uma abordagem de mostrar exemplos para o computador e o sistema vai aprender relações a partir desses exemplos aí. Então, de novo, exemplos são números, a gente vai apresentar números para o computador e o computador vai aprender a relacionar esses números de maneira que ele consiga gerar novos números que têm a ver com o fenômeno que a gente está estudando. Então, por um lado, a gente tem uma abordagem conceitual, que é a partir do conhecimento físico e químico das coisas, a gente sabe como que as coisas estarão, e pelo outro lado a partir de analisar exemplos que mostram como a coisa normalmente acontece, a gente consegue ter uma ideia, a gente consegue prever de como que ela vai acontecer de hoje para amanhã e daí para frente. Então, próximo slide, por favor, Richard.
quais são esses números, né, meteorológicos, quais são esses exemplos meteorológicos que a gente pode mostrar para o nosso sistema de inteligência artificial. Bom, à direita, nesse slide aí, tem alguns instrumentos que são super importantes para a meteorologia, né? Então, logo abaixo dos dados meteorológicos aí tem um barômetro que mede a pressão, embaixo do barômetro tem um anemômetro que mede a velocidade do vento, aí do lado esquerdo desse anemômetro tem dois termômetros, né? Um é o convencional e o outro tem um algodãozinho assim bem úmido, e aí com a diferença dessas duas temperaturas a gente consegue ter uma estimativa da umidade relativa do ar. Assim, a gente consegue, com o próprio termômetro, a gente consegue saber também a temperatura. Então, são instrumentos sobre os quais a meteorologia se desenvolveu, mas o problema é que com esses instrumentos a gente não consegue chegar no contexto de Big Data, que é aquele super volume de dados que a gente estava conversando nos slides anteriores. Mas a gente tem duas fontes muito interessantes de Big Data para a meteorologia. A primeira está representada nessa foto acima, né, que tem os satélites. Então a gente tem vários satélites em volta do nosso planeta, que estão ali orbitando, e esses satélites estão 24 horas por dia fazendo observações, né, do nosso planeta e transmitindo esses dados para a gente, o tempo todo. E na foto de baixo é uma salinha na NASA ali que tem alguns supercomputadores, né, que são computadores super velozes, com uma capacidade enorme de processamento, e esses computadores eles estão rodando modelos atmosféricos, que são aqueles modelos que a gente estava conversando no slide passado, né, baseados no estudo da física e da química, e a execução desses modelos gera cenários que a gente pode utilizar também como fonte de Big Data, né? Porque, de novo, esses computadores estão 24 horas por dia gerando informação para a gente. Então, essas duas fontes da esquerda aí, os satélites e os modelos, né, fornecem uma quantidade imensa de informação meteorológica que a gente pode utilizar para ensinar o computador nesse paradigma aí de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Vamos lá, gente, próximo slide, por favor. Legal. Então, aqui agora eu tenho alguns exemplos para mostrar para vocês. Então, primeiramente, o título aí, dados meteorológicos é igual a imagens, né? Então, a gente conversou lá no segundo slide, se não estou enganado, sobre aquela imagenzinha IAG, né? Bom, aqui à esquerda a gente tem um exemplo de uma imagem, entre aspas, de satélite. Então, o satélite, assim como a televisão, tem vários canais que a gente pode selecionar o que a gente quer olhar, né? Então, nesse caso, eu quero olhar o canal do infravermelho do satélite. Existem outros canais, tá? Então, o que a gente está olhando nessa imagem não é exatamente uma foto, porque uma foto precisa da luz, né? Precisa da parte visível do sinal. A gente está olhando, então, o canal do infravermelho, que mostra para a gente questões de temperatura, tá? Então, a Terra e as nuvens estão emitindo calor, esse calor é captado pelo satélite, pelo canal do infravermelho. E é o que a gente está vendo nessa imagem. A gente consegue ter uma estimativa dos padrões de nebulosidade, assim como estão sendo mostrados aí, né? E o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte: ao longo dessa imagem, tem diversas cores, e essas cores têm uma escala ali embaixo. Então, eu quero que vocês enxerguem essa imagem assim como o IAG lá do começo. Assim como o IAG tinha 0, 50, 255, essa imagem tem esses valores que estão nessa escala que está apresentada aí abaixo. Então, essa imagem linda aí, que está apresentando a nossa querida América do Sul e os padrões de nebulosidade, no fundo, para o computador, é apenas uma sequência de números, assim como aquela imagem IAG. No exemplo da direita, a gente tem uma informação que foi gerada pela execução de um modelo. A gente tem aí nesse modelo, está mostrando para a gente informação de vento, né? A pressão e a temperatura. Então, esses trechos... Então, e da mesma maneira, existe uma escala ali embaixo que associa cada ponto dessa imagem com um valorzinho, um numerinho específico, né? Então, vamos pensar só em... Essa imagem tem três informações, tá? Vamos pensar na temperatura primeiro. Então, esses trechos em amarelo aí da imagem, né? Eles têm lá os valores na casa dos 26, né, se eu estou enxergando bem. Depois, esses valores mais azuis aí são valores, né, mais frios. O amarelo já falei, né? E o verde tem valores ali na casa dos 16 graus. Então, cada pontinho dessa imagem tem, imaginem, uma
figurinha igual aquela do IAG, só que agora são números que informam a gente sobre a temperatura. A gente tem também as linhas de pressão, né? Então, essas curvas em preto aí mostram para a gente linhas de pressão. Dá para a gente notar, inclusive, um sisteminha de baixa pressão, que tem aí a oeste, né, da América do Sul, bem lá para baixo, bem ao sul, a oeste do Chile. Aí. Então, a gente tem ali, se não me engano, está 1015, alguma coisa, 1015, 1010 e 1005, né? Então, essa curva, ela vai indicando valores de pressão mais baixos conforme a gente chega no centro desses círculos aí, né? Inclusive, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas depois podem colocar bem grande essa imagem, né? Para notar que as flechinhas que indicam o vento, elas acompanham, né, essas curvas da pressão. Então, dá para ver o vento agindo ali. E a gente pode, inclusive, olhar na imagem de satélite, de novo à esquerda, e notar que a nebulosidade ali naquela mesma região está girando em torno desse sisteminha de baixa pressão. Então, isso tudo foi para mostrar para vocês que as informações de satélite e as informações obtidas por modelos atmosféricos podem ser encaradas como imagens, são fotos, né? E a gente pode jogar essas imagens, que no fundo são sequências de números, para um sistema de inteligência artificial e, olhando esses números, o sistema vai aprender o que a gente quer que ele aprenda. Então, próximo slide, por favor, Richard. Aqui é um exemplo que é uma possibilidade de de ensinar um sistema de inteligência artificial, tá? A gente tem 6 imagens aí, todas daquele canal do infravermelho que eu estava mostrando no slide passado, né? E elas estão espaçadas aí em intervalos de tempo de 3 horas, tá? Esse dia 23, que é da semana passada, quando eu estava preparando os slides aqui para vocês, esse horário que está aí é o horário de Greenwich, né? Então, essa primeira imagem às 5 da manhã, depois às 8 da manhã, depois às 11, depois 2 da tarde, 5 da tarde e 8 da noite. Bom, a primeira coisa que a gente nota é que tanto de dia quanto de noite tem informação, né? Então, isso é só para reforçar a ideia que isso não é uma foto que está enxergando a luz, mas ela está recebendo, né, o sinal da radiação do infravermelho, né? E aí, essas imagens estão... Eu selecionei imagens espaçadas de 3 em 3 horas para que a gente consiga enxergar a olho nu aqui, né? A movimentação aí da nebulosidade. Dá para a gente analisar e entender, né, o comportamento, né, a olho nu mesmo sem a ajuda de um vídeo. Isso aqui, quando colocar no vídeo, fica muito claro o que está acontecendo, né? Mas a gente consegue, olhando essas imagens, ver que, por exemplo, ali um pouquinho a nordeste do estado de São Paulo tem esse padrãozinho de nebulosidade que ele vai saindo, e depois já dá para ver na quarta, quinta e sexta figura que ele já está bem avançado. Então, dá para ver a nebulosidade meio andando como uma ondinha, assim, né? Mas o que eu quero, a mensagem que eu quero passar com essa sequência de imagens, né, é que uma possibilidade para a gente aplicar a inteligência artificial para aprender como que essa nebulosidade está funcionando, a gente pode falar, olha, computador, olha, essas primeiras 5 imagens aqui, isso aqui é a situação inicial. E aí depois a gente coloca a última imagem e fala para o computador que essa é a situação final. Então, desse jeito a gente está mostrando a evolução dinâmica, né? A evolução ao longo do tempo aí desse fenômeno que a gente está analisando aqui. E nesse caso, a gente está fazendo o que é chamado end-to-end, né? Que é utilizando somente a informação de interesse mesmo, mostrando o histórico dessa informação que nos interessa nessa análise para inteligência artificial, e a inteligência artificial vai aprender olhando somente para esse tipo de informação. A gente teria a possibilidade também de agregar outros tipos de informação. Isso vai depender de qual fenômeno que a gente vai analisar. Alguns fenômenos, só a utilização pura, só dos dados do fenômeno é suficiente. Para outros fenômenos é interessante agregar outros tipos de informação. Para outros fenômenos, agregar informação vai atrapalhar a rede neural. Então, tem todo um trabalho de experimentação com os dados, né? Tanto para conferir a qualidade dos dados, quanto para conferir a qualidade dos resultados, em termos da acurácia do aprendizado, tá?
Então, por isso que esse slide chama dados meteorológicos igual a vídeos, porque a gente pode entender vídeo como uma sequência de imagens, assim como é um filme, né? Pensa no rolo, né? O rolo do filme vai passando, então são várias fotos colocadas em sequência, só que elas passam muito rapidamente, né? Isso cria na gente a ilusão de que aquilo é contínuo, mas na verdade é só uma sequência de imagens. Então, vamos lá, gente, próximo slide, por favor. Bom, então, inteligência artificial meteorológica, né? Como a gente vem falando, a abordagem, então, consiste em relacionar variáveis meteorológicas de interesse. Esse exemplo que eu dei para vocês foi analisando um tipo de informação meteorológica. A meteorologia é muito mais do que isso, existem diversas aplicações de interesse, diversos tipos de monitoramento. A gente está interessado em vento, em chuva, em temperatura, em qualidade do ar, enfim. São diversas aplicações, cada uma tem o seu recorte específico, e cada uma tem o seu tipo de informação importante para ensinar sobre aquele fenômeno. E, de novo, eu quero ressaltar aqui que não é ensinar conceitualmente, mas é fazer um recorte de informação no qual as relações numéricas sejam ricas para ensinar o computador sobre relações, sobre evoluções numéricas de padrões que estão escondidos ali nos números, porque a ideia é essa, né? Esses dados, esse conjunto de dados que a gente tem em Big Data, em aplicações aí de meteorologia, eles escondem padrões dos fenômenos que a gente quer analisar. Padrões no sentido de recorrências, de fenômenos que acontecem com recorrência. E é isso que a gente quer que a inteligência artificial aprenda, a olhar os números, lembrar dos padrões que ela aprendeu e conseguir generalizar e falar, eu conheço essa coisa. A hora que eu sei que a nuvem está fazendo assim, eu sei para onde que ela vai, eu sei. E eu sei que se tiver... E aí entram as informações que a gente pode agregar, né? Se tiver mais quente, vai ter um desvio assim. Se tiver mais pressão, vai fazer um desvio assim. Se a química tiver com tais componentes, vai fazer um desvio assim. Então a gente pode também querer agregar outras informações ainda além da meteorologia, informação de interesse na biologia, por exemplo, coisa relacionada com a fauna e a flora daquele local. Então a informação de fauna e flora de um local guarda também padrões nos números que pode ser que ajudem no aprendizado sobre o outro fenômeno que a gente quer analisar. Então, todas essas combinações de informações são passíveis de serem exploradas aí no sistema de inteligência artificial. Tá? Então, seguindo aí, o desafio que a gente já estava falando, já adiantei, né? É encontrar a quantidade e o tipo de informação adequado, né? Saber... tem também esse problema de ensinar demais o computador, né? Se a gente ensina demais o computador, ele aprende uma coisa muito específica. E se ele está aprendendo uma coisa muito específica, ele perde a capacidade de generalizar e olhar holisticamente. Então, tem um balanço que a gente tem que fazer para chegar nesse ponto ótimo de aprendizado. É uma coisa super interessante e é um cuidado que a gente tem que tomar aí ao trabalhar com aprendizado de máquina e inteligência artificial. Tentativas importantes, né? Nesse tipo de trabalho. Jogar os dados puros para a inteligência artificial, e com dados puros eu quero dizer o dado sem processamento, né? Recebe do satélite, recebe do modelo e mostra para a inteligência artificial. Outra possibilidade é fazer pré-processamentos, né? A gente pode fazer um tratamento inicial dos dados, a gente pode querer tirar algum ruído, a gente pode querer selecionar alguma faixa de interesse. Agora, ressalto de novo que colocar a mão nos dados tem o potencial de ajudar, mas tem também o potencial de atrapalhar. Então, é sempre importante estar muito esperto com isso. E a questão da informação extra é a informação que a gente está agregando, que a gente inocentemente acha que agregar informação só vai ajudar, mas em certos casos pode também atrapalhar. Um fato importante, né, a nosso favor nesse caso, é que a natureza apresenta padrões. E inteligência artificial e aprendizado de máquinas são técnicas ótimas para aprender padrões, para enxergar padrões escondidos entre os números. De novo, né, mais uma vez martelando na cabeça de vocês que tudo no computador é uma caixa cheia de números. Então, se as técnicas conseguem mastigar tudo isso e aprender padrões, isso é bom para a gente, porque a gente sabe que a natureza tem os padrões, né? As estações do ano, né, que sempre é a mesma coisa, primavera, verão, outono, inverno, blá, 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 assim vai. Semana quente, que se alterna com semana fria, semana
chuvosa que se alterna com semana seca. Então, são esses padrões da natureza que a gente sabe que existem, né? Uma oportunidade interessante, adaptar algoritmos de processamento de imagem em vídeo. Como a gente veio falando, informação meteorológica nada mais é do que imagem ou então sequências de imagens que são vídeos, né? Então a gente pode trazer técnicas de processamento de imagem e de vídeo de outras áreas. É uma coisa que eu estou fazendo na pesquisa aqui no IAG, por exemplo, que é trazer técnicas de processamento de vídeo e adaptar isso e aplicar em sistemas para meteorologia, né? E assim a gente consegue prever vídeos de meteorologia que, no fundo, são sequências de imagens mostrando os campos meteorológicos do fenômeno que a pessoa quer estudar, né? Outro fato importantíssimo, né, a nosso favor, essa ideia de Big Data constante, ajuste constante. Isso é legal porque, como eu já falei, esses dados estão 24 horas por dia chegando para a gente. Então, a gente pode treinar com esses dados um sistema de inteligência artificial meteorológica que vai começar a trabalhar, fazer as previsões. Enquanto isso, a gente cria uma cópia dele, um irmão gêmeo, e esse irmão gêmeo continua aprendendo. Então, enquanto o primeiro aqui está trabalhando, esse segundo está aprendendo. E aí, em algum momento, quando o aprendizado desse segundo estiver avançado, a gente põe esse segundo para trabalhar, cria uma terceira cópia e continua ensinando essa terceira cópia. E assim vai indo. E a gente pode guardar todas essas cópias, todos os irmãos, né? A gente guarda todo mundo para que a gente possa comparar o desempenho de cada um. Porque pode ser que um desses irmãos mais treinados passe a ficar muito bom em um tipo de situação. Verão. Quando é verão, ele sabe fazer a previsão muito boa, mas ele não sabe nas outras estações. Vamos utilizar o irmão dele que entende melhor de inverno. Então, todas essas combinações são possíveis, tá? Então, isso é bem interessante também. E outra oportunidade ainda, que eu acho fantástica, é essa ideia do pós-processamento de modelos. Então, quando eu falo modelos, a gente volta naquela ideia lá de modelos conceituais, né, que exploram a física e a química do fenômeno. Bom, como a gente tem esses modelos que geram para a gente cenários dos fenômenos de interesse, e como a gente tem também as observações de satélite que mostram para a gente qual foi a realidade, o que aconteceu no final das contas, a gente tem a possibilidade de comparar um com o outro. E mais do que isso, a gente tem a possibilidade de comparar um com o outro utilizando inteligência artificial. Por quê? Porque, como a gente já vem falando, a inteligência artificial é boa para detectar padrões ali nos números. Então, se a gente consegue detectar padrões de erro dos modelos, a gente consegue aprender onde que o modelo está errando. E se a gente entende onde que o modelo está errando, a gente aprende física e química. Então, é uma maneira numérica, uma maneira inteligência artificial de olhar para os números que os nossos modelos estão gerando e ter a capacidade de aprender alguma coisa sobre os fenômenos olhando esses erros, tá? Isso é uma coisa muito interessante também. Bom, agora a gente pula para a parte direita aí desse slide, né? Que é claro que, dando um seminário aqui na meteorologia no IAG, eu não poderia somente recomendar filme de inteligência artificial. Eu teria que ter, no mínimo, uma recomendação de filme de meteorologia. Então, tá aí. Mas eu queria também aproveitar essa palavra que está aí bonitona para levantar essa pergunta, né? Então, será que a inteligência artificial vem para dar um twist aí na maneira como a gente faz meteorologia? Bom, na verdade, a inteligência artificial e aprendizado de máquina já se inseriu em praticamente todos os campos, né? Não tem como negar isso, e não tem por que não aproveitar essas possibilidades, né, computacionais e de inteligência artificial. Mas deixa eu ressaltar algumas coisas aqui. A primeira delas é essa ideia dos padrões, né? Porque isso volta para aquela discussão do slide sobre Big Data, né? Então, a questão do volume, da variedade, do tipo de dado que está lá. Dependendo do dado que a gente tem para ser utilizado, pode ser que não seja bom a utilização de inteligência artificial. Agora, nesse caso de dados com padrões, nisso a gente consegue utilizar inteligência artificial. Então, é muito promissora o sucesso cada vez maior da utilização de inteligência artificial em sistemas de meteorologia, justamente por causa desses padrões, tá? Essa ideia da adaptação de algoritmos de outras áreas, de processamento de imagem, de vídeo, né? Isso que é muito interessante. Isso explica, em parte, por que nos últimos anos, na última década, para ser mais específico, essa área de inteligência artificial e aprendizado de máquina teve um crescimento tão grande e está apresentando
tanto sucesso em tantas aplicações, em tantas áreas do conhecimento, que é essa ideia de trocar figurinha, né? Esse câmbio de informação entre as áreas. O pessoal que trabalha com ciência de uma maneira, com ciência é ótimo, né? Então, em ciências, o pessoal, de uma maneira geral, trabalha com ciência aberta, né? Então, isso é muito interessante para a troca de informações, né? Isso tem uma série de benefícios. Agora, com inteligência artificial, isso acontece mais ainda. O pessoal da área realmente se esforça para que essa troca de informações aconteça. Então, isso cria um cenário muito fértil, muito rico aí na comunidade de inteligência artificial. É super interessante. Eu mesmo, como eu disse, eu estou utilizando um sistema que foi inicialmente pensado para aplicar em sistemas de vídeo para previsão de movimentação de pessoas. Então, é uma ideia de sistemas de previsão de imagens para aplicar em segurança. E eu estou adaptando isso para fazer previsão de ventos, de ondas oceânicas e esses assuntos todos. Então, é uma troca muito interessante que acontece. E ainda, um último comentário a fazer, essa ideia do Big Data constante, ajuste constante. Isso é especialmente importante porque, bom, voltando um pouco na discussão lá de filosofia e ética da inteligência artificial não é uma coisa que não apresenta perigos, tá? Então, pode ter efeitos muito negativos, né, a utilização de sistemas de inteligência artificial. Então, uma maneira da gente se assegurar que isso não vai acontecer é a gente o tempo todo monitorar o que a rede está fazendo, o que a inteligência artificial está fazendo, e a gente aprender com os erros, tá? Então, assim como nós humanos, idealmente, né, aprendemos com os nossos erros, muitas vezes isso não acontece, mas, enfim, é o ideal, a mesma coisa acontece com sistemas inteligentes aí, né, inteligência artificial. A gente tem que o tempo todo aprender com o erro, e isso, ou seja, em outras palavras, né, a saída, a informação que a inteligência artificial produz, na saída dela, tem que voltar lá para a entrada dela, para que esse laço aí, né, de retroalimentação provoque mudanças para que a rede seja cada vez mais correta e cada vez menos, pensando numa palavra que não seja bem perigosa, mas em algumas aplicações, por exemplo, em aplicações aí que tem um contexto mais social, é super difícil a gente pensar nessas aplicações de redes neurais, porque os dados sempre vão ter algum viés. É nesse ponto que eu quero chegar na discussão, né? Então, se a gente não tiver muito ciente do tipo de dado que a gente tem para alimentar a inteligência artificial, a gente perde a noção do perigo de estar fabricando uma inteligência artificial que não é tão justa assim. Agora, em meteorologia é uma área perfeita para aplicação de inteligência artificial. Primeiro porque tem os padrões, depois porque tem essa coisa aí da adaptação de outras técnicas, mas principalmente porque tem essa informação 24 horas por dia, todo dia chegando para a gente, possibilitando que a gente faça a inteligência artificial aprender com os próprios erros e ser cada vez mais precisa, cada vez ter mais acurácia, né? E tudo isso com transparência total, tá? Então, quem estiver curioso com essa discussão filosófica e ética da inteligência artificial, dá uma pesquisada sobre isso, é uma leitura super interessante e com certeza muito importante aí para o futuro, porque pelo que a gente vê, não tem como escapar, né, da inteligência artificial aplicada em tudo que a gente conhece, quem sabe até dentro dos nossos corpos aí, né? Então, é muito interessante estar consciente quanto a tudo isso. Bom, eu deixei meu e-mail aí, é esse antonio.golart@us.br. Podem ficar, todo mundo pode ficar à vontade para me escrever. Se quiser dar um feedback sobre como foi a apresentação, eu vou adorar, eu vou agradecer. Se quiser mandar alguma pergunta, pode também, eu vou responder com o maior prazer. E eu vou ficar aqui ainda para tentar responder perguntas aí, qualquer dúvida que vocês tenham. Tem alguns segundos entre a gente, tá? Na transmissão aí, então eu não sei exatamente quão rápida vai ser essa interação, mas podem mandar as perguntas aí que a gente vai tentar responder. Então é isso aí, muito obrigado e vamos lá. Antônio, muito obrigada. Nossa, excelente palestra mesmo, bastante didática. Em geral, nos nossos seminários online, a gente permite que os
né, o público já interrompa no meio da palestra e tire suas dúvidas. Aqui a distância não é tão possível, né? Aliás, não é possível fazer isso, mas eu até pedi para eles se manifestarem aqui no chat. Por enquanto, não, aqui no YouTube não tem nenhuma, no Facebook também não. Na verdade, só uma pessoa que perguntou se os seus slides serão disponibilizados. Então, eu vou pedir para essa pessoa te mandar um e-mail. Ótimo, tá? E aí você manda, se possível, claro, se você assim o permitir, né? Mandar o e-mail para ele. Tá certo? Então, o Jorge Luiz Dias Pinaia, que tá no Facebook, perguntou sobre os slides. Por favor, só entre em contato no e-mail que está aí na tela, né? O Antônio, e ele vai disponibilizar os slides para você, tá ok? Quem sabe a gente consiga, quando colocar o vídeo disponível aí nas plataformas, deixar na descrição um linkzinho em algum lugar para quem assistir no futuro isso também pode ter acesso direto aos slides. É legal realmente pegar os slides e olhar as minúcias, estudar com calma. Aqui foi corrido, foi bem rápido, mas vale a pena. Uma pessoa do YouTube pergunta, o Le Coruja, se somar o Big Data mais IA, mais capacidade de criar consciência, seria possível a Vicky do filme Eu, Robô chegar naquela conclusão de evolução do ser humano auto se destruir? Uau, pergunta difícil, hein? Então, essa é a aba filosófica, né, da inteligência artificial. A inteligência artificial, na verdade, ela não começou na computação, ela começou na psicologia, né, e na filosofia. Então, são questões super pertinentes, mas para conversar sobre tudo isso, a gente tem que definir todas essas coisas aí, né? O que é consciência, o que é, enfim, são coisas profundas. Eu não tenho gabarito nenhum para discutir sobre esse tipo de coisa. Eu trago essa discussão pelo lado da inteligência artificial como as técnicas mesmo, né? Eu acho as perguntas super interessantes e adoro debater sobre elas. Agora, para falar sobre consciência, eu acho que a gente volta naquele artigo lá de 1950 do Turing que eu apresentei, né? Eu acho que para esse momento, bom, na verdade a gente até pode pensar que um caminho para entender a tal do sistema da inteligência artificial trabalhando com consciência, o primeiro caminho é fazer a inteligência artificial imitar a gente, né? Seria o primeiro ponto. E a hora que a gente tiver isso perfeitamente, a gente está no caminho, e em algumas situações a gente já tem sistemas imitando perfeitamente o humano, né? Um segundo ponto vai ser começar a levar isso para o lado da consciência. Acho que a gente precisa ter também mais formalizada, né, o que é essa coisa da consciência. Eu sei que eu não estou respondendo perfeitamente a pergunta, eu estou, na verdade, devolvendo alguns questionamentos, tá? Bom, a Célia Regina perguntou se aqui no IAG a gente já usa, né, nos serviços da meteorologia. Acho que você que está tentando desenvolver, mas por favor, fale aí. Os sistemas que funcionam melhor, tá, para a previsão ainda não são os com inteligência artificial, são esses baseados aí nas equações, com os conceitos aí de física e química, né, baseado em equações matemáticas, e funcionam super bem, tanto é que a gente tem a previsão do tempo, confia e, né, tá tudo certo. Então, existe muita pesquisa sendo feita, existem alguns sistemas, já tem muita coisa que faz o pós-processamento, né, dos modelos com inteligência artificial, mas eu acho que a gente ainda não chegou num sistema que é puramente de inteligência artificial que faz a previsão. Tá? Mas uma das coisas que eu estou fazendo na minha pesquisa aqui no IAG é justamente pensar em sistemas que conseguem aprender só com as relações numéricas, né? Tá, aqui no Facebook, o Henrique Roberto Silva pergunta qual a linguagem de programação que está sendo utilizada, e também vou emendar a mesma pergunta, né, quer dizer, a pergunta dele também, se os dados de satélite são públicos. Eu vou deixar você responder, tá? Embora algumas eu... Tá. Por Olha, favor.
não é só uma linguagem de programação que pode ser utilizada para esses sistemas. Eu diria que a mais utilizada é Python, e é inclusive a linguagem que eu utilizo. E aí, nessa linguagem Python, tem diversas bibliotecas, né? Que são aquelas bibliotecas que a gente estava falando no slide sobre Big Data, na parte de software, né? Tem diversas bibliotecas, tá? Que foram pensadas desde o começo delas para funcionarem como framework para esse desenvolvimento de inteligência artificial, né? Eu trabalho mais especialmente com a parte de redes neurais artificiais, e para isso eu utilizo uma biblioteca chamada TensorFlow, é a biblioteca que eu prefiro, mas tem outras tão boas quanto, tem a PyTorch, enfim, tem outras. Eu não quero começar a nomear aqui, porque são imensas, não faz sentido. Mas eu trabalho com Python e eu acho que é a linguagem mais utilizada nessa área, mas tem outras também, tá? E a questão dos dados, muitos dos dados são públicos que você consegue de qualquer conexão. Agora, muitos também são públicos em conexões acadêmicas, né? Então, se você está numa internet dentro de uma universidade, por exemplo, muito grande a chance dessa universidade ter aí como parceiros os órgãos aí que distribuem, né, esses dados. Mas algumas missões têm também disponíveis os dados abertos publicamente mesmo para conexões caseiras fora da universidade. O Rafael Benassi pergunta, te parabeniza pela apresentação e pergunta se você tem recomendação de curso ou material sobre o assunto. Recomendação de curso. Olha, tem uma plataforma que chama Coursera, né? É um portal de cursos online gratuitos. Eu comecei a estudar inteligência artificial com esses cursos que tem disponíveis aí no Coursera, tá? Existe um curso que é chamado Machine Learning, que ele é bastante amplo e passa por quase todas as técnicas possíveis aí que existem de aprendizado de máquina, né? De uma maneira geral. E aí tem uma ou duas sessões ali desse curso que é voltada para a parte de redes neurais, que é o que eu estou usando, né? Daí tem um outro curso, também desse mesmo pessoal que disponibilizou esse curso de Machine Learning, que é já voltado para a parte de redes neurais. Aí o curso chama Deep Learning. E aí é uma série de 5 cursos, e aí depois tem uma segunda série de mais 5 cursos, que é um pouco mais aplicado, e aí eles já estão fazendo uma terceira série, que é voltada aí para aplicações também em plataformas, né? Olha, tem muito material. Esses cursos aí que eu estou citando do Coursera são ótimos. Os livros da área são ótimos também, mas eles são carregados com essa matemática aí da área de redes neurais. Então, para muita gente isso acaba sendo uma barreira, mas na verdade não é tão complicado isso, tá? Porque quem tiver interesse nessa área, eu recomendo realmente. O começo pode não ser simples, mas os conceitos não são lá tão complexos e a aplicação é muito interessante. E outra pergunta que ninguém fez ainda, talvez alguém faça, é como que fica o conhecimento específico das áreas, né, para trabalhar com inteligência artificial, porque como os dados estão aí, todo mundo pode pegar e usar de qualquer jeito, né? Sim, todo mundo pode pegar e usar de qualquer jeito, mas para maximizar a chance aí de sucesso, a gente tem que ter algum conhecimento da área para saber com o que a gente está tratando, né? E é por isso que essa parceria aí com o pessoal do IAG, em especial o meu supervisor Ricardo de Camargo, que deve estar assistindo também, um grande abraço, é fundamental, porque sem essa orientação dele falando, olha, eu como especialista vejo que essas relações aqui vão ter informação mais rica do que simplesmente jogar todas essas coisas. Com isso a gente, vamos dizer, ajuda, né, a inteligência artificial a trabalhar, e a gente também diminui a quantidade de processamento, né, porque a gente tem aí 1 zilhão de dados disponíveis, mas a computação é limitada, tá? A gente tem supercomputadores, o IAG tem um supercomputador, a USP tem um supercomputador, mas não é infinita a capacidade computacional, então a gente tem que aplicar com... enfim, o recurso é limitado, né, e a gente tem que ter muita noção, né, sobre essas coisas também. Desculpa, falei muito. Acho que alguém tinha mais uma pergunta. Tem várias perguntas aqui, mas só tem mais 1 minuto. Talvez a gente consiga responder só mais 1 ou 2, tá? Então, quer fazer um lote de perguntas? Aí eu tento ver o que dá para...
Tá, o Henrique Vieira pergunta como os professores podem preparar os alunos para o mercado de trabalho. O João Raquerotti, ex-aluno nosso, né, João? Pergunta como você vê o uso de IA para corrigir as previsões numéricas de previsão entre 1 e 10 dias. Ele até dá exemplos, quanto tempo de históricos e previsões de observações seria equivalente a um algoritmo de remoção de viés? Certo. Será que eu fiz a pergunta direito? Eu acho que eu entendi o que Tá. quis dizer. Então vai. Temos visto, por exemplo, que alguns modelos subestimam sistemas convectivos, mas superestimam sistemas frontais, por exemplo. Certo. Então, essa coisa do viés eu vou começar de trás para frente, tá? Essa coisa do viés é interessante porque o fato é o seguinte: se os dados têm viés, se essa realidade distorcida tá ali nos dados, não adianta a gente pegar anos e anos e anos de dados, porque se a realidade está ali, o sistema vai aprender isso, tá? Então, o que a gente pode é utilizar esses dados e utilizar também outros dados corrigidos por nós, e aí a gente mostrar para a rede, olha, aqui eu quero assim, o certo é esse, o errado é esse, aprende esse padrão. Daí a gente junta os dois aprendizados, tanto aquele generalizado, com os dados de satélite, né, puros, quanto essa segunda etapa do aprendizado, em que a gente ensinou ela a corrigir esses padrões que a gente sabe também que acontecem, né? Então, é aí que entra de novo essa ideia do conhecimento da área, né? A gente precisa conhecer o que está acontecendo, até para a gente conseguir julgar se a inteligência artificial está indo bem, né? Desculpa, qual foi a primeira pergunta mesmo desse Sobre último lote? preparar os alunos para o mercado de trabalho. Isso é legal. Olha, para trabalhar com inteligência artificial, é muito importante ter um conhecimento de programação muito bom e é muito importante ter um conhecimento de matemática muito bom, né? Então, dentro do programa de meteorologia, essas são habilidades essenciais e são super importantes, né? O estudo da programação, o estudo de computação e o estudo de matemática. Então, não é à toa que essas coisas estão ali no primeiro ano, né? Ninguém gosta, mas enfim, tem nada mais importante que isso para funcionar como base, tanto para o estudo da física quanto para o estudo de aplicação aí de sistemas de inteligência artificial. Então, eu acho Excelente colocação, viu? então, eu acho eu acho que nada prepara melhor o aluno do que motivar da maneira correta, né? Então, eu acho que como tem essas possibilidades plurais aí para quem estuda exatas de uma maneira geral, né? Eu acho que é deixar claro desde o começo que tudo isso pode ser aplicado, enfim, em qualquer coisa que a pessoa queira. Então, isso talvez seja um motivador extra para a pessoa, né, sentar e estudar um pouquinho aquela parte que é chatinha no começo, mas que vale a pena, porque é muito aplicável em tudo. Tá, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu só vou deixar a provocação aqui do Ideu Arruda. Os meteorologistas estão com os empregos em xeque? Será que é uma profissão em extinção? Olha, posso responder. Meteorologista é tão versátil que nunca vai ter um emprego em xeque. Sempre vai conseguir inventar alguma coisa para fazer, porque, enfim, é uma área que o pessoal estuda muita coisa e dá para aplicar em diversas áreas também. E, bom, acabou o nosso tempo, mas quem tiver mais algum questionamento, manda no e-mail. A gente pode continuar essa conversa. Ou melhor ainda, coloca como comentário. Em algum momento esse vídeo vai ser disponibilizado aí nas plataformas, no YouTube, com certeza. A gente pode abrir uma discussão, uma série de discussão nos comentários ali nesse vídeo, aí a gente vai conversando todo mundo junto, quem sabe seja mais interessante também. Perfeito, bacana, excelente sugestão. Então, novamente, agradeço ao Antônio, agradeço o Richard e o Alexandre por permitir que a gente transmitisse o seminário online e, de novo, agradeço a todo o público, né, que ficou aí conectado por mais de uma hora, entenderam perfeitamente os problemas técnicos iniciais e fizeram bastante pergunta interessante, né, então, obrigada a todos e até o mês que vem, né, dia 27 de maio, que a gente vai ter o próximo, espero vê-los todos aqui de novo. Então, um abraço a todos e fiquem em casa, né? O IAG está indo até vocês, então fiquem em casa. Legal, obrigado, pessoal. Até logo. Tchau.